Solução Infeliz, do livro Acendendo Luzes, por Roosevelt Andofato Thiago, pelo Espírito Camilo. No mundo existem injustos e injustiças, mas não injustiçados. Resíduos de uma época profundamente bruta e caracterizada pela lei de Talião, que pregava olho por olho, dente por dente. A pena de morte ainda aparece em nossos dias, de maneira lamentável, presente, talvez pelo conhecimento de países que ainda fazem uso deste método equivocado, ou porque mesmo depois de termos conhecido a Jesus, ainda se discuta se ela é viável ou não, se deve voltar a vigorar ou se seria a solução para inúmeros problemas de violências e crimes que envolvem nossa sociedade. É claro que temos que concordar que existem crimes considerados hediondos que expressam de maneira nítida os espíritos animalizados que habitam corpos humanos. Porém, existem algumas coisas a considerar que deixam evidentes que matar não resolve problema algum. Entre as formas de execução estão a cadeira elétrica, na qual é descarregado no condenado uma carga de 2.000 volts, onde são necessárias 3 cargas com intervalos de 2 minutos entre cada uma delas. A temperatura a 60 graus centígrados. A injeção letal, que é um coquetel de 5 anestésicos aplicada à substância, interrompe a respiração do indivíduo e provoca parada cardíaca. A morte é dolorosa e dura, em média, 7 minutos. A câmara de gás, onde numa câmara hermética o condenado é preso a uma cadeira e o gás cianídrico se espalha pela sala. Se o condenado colaborar, respirando o gás, a morte vem em 2 minutos. E se não, a agonia pode perdurar até 12 minutos. A forca, onde a corda colocada no pescoço deve no impacto deslocar as vértebras, esmagando a medula. Se o carrasco erra na colocação da corda, a morte pode vir por asfixia demorada e dolorosa. A guilhotina, onde a agonia dura apenas 20 segundos, porém, testes em cabeças recém-degoladas mostram que continua a haver a reação e impulsos depois da execução. Temos ainda o garrote vil e o fuzilamento. Todo esse espaço destinado a descrever alguns detalhes sobre as formas de execução é para mostrar que nenhuma delas, nem a guilhotina, gera morte imediata. Em comum, pode-se notar o requinte de crueldade que as criaturas que elaboram essas formas de execução possuíam. Parece que fizeram questão de que elas provocassem muita dor e também sofrimento. Este é o perfil daqueles que defendem nos dias de hoje a pena de morte, a violência e a brutalidade. Se essa é uma forma de justiça, temos que concordar que a justiça não poderia estar nas mãos de pessoas com essas características. Numa reunião de estudo, um rapaz se manifestou citando o caso de uma criança de 12 anos que fora estrupada e morta, dizendo que se fosse com a sua filha, ele mataria. Novamente lembramos que a pena de morte é equivocada, solução fácil. Não podemos concordar com esse método, pois não pode se matar o mal. Ele vai continuar existindo. O máximo que se consegue é libertar um espírito que estava preso no corpo e agora estará livre para influenciar outras e outras pessoas a fazer aquilo que ele se inclinava a fazer. Temos que ter a consciência de que Deus sempre sabe o que faz e que não permitiria que ninguém sofresse à toa, por simples vontade de uma criatura insana, desequilibrada. E ainda, as pessoas que assumem a posição de vítimas também têm seus compromissos, ou melhor, seus comprometimentos do passado. Não que vissem para ser, desculpem mais uma vez o erro, não que viessem para serem assassinadas, não que viessem para ser estupradas, o que seria um absurdo conceber,
mas que pelos atos cometidos no pretérito ficam propensas pela lei de afinidade a alguns acontecimentos, e as razões só podem ser explicadas após o desencarne, quando o espírito adquire uma visão mais ampla e real dos fatos. Para a criatura doente, só há um caminho: a recuperação. Afinal, todos nós estamos envolvidos pela lei do progresso, que nos conduz à evolução. E a prova disso é que nós estamos nos recuperando. Lembre-se de nossas atitudes nas horas da irritação, do desequilíbrio. Imagine do que éramos capazes de fazer quando estamos mais perto da ignorância e da brutalidade. Portanto, estamos nos recuperando. Existe ainda a prepotência humana em supor que estamos prontos a julgar outra criatura. Todas as vezes que condenamos alguém, temos a obrigação moral de sermos melhores que esse alguém. Julgamos, porém, somos vulneráveis às emoções. E a nossa interpretação pessoal, e isso nos faz totalmente sem possibilidades ou condições de fazer justiça. Ainda, para citar a possibilidade de erro e o comprometimento que isso implica, lembremos que Jesus foi vítima da pena de morte, mesmo com tudo que ele tinha feito a seu favor, dentro do serviço do bem. Imagine quantas monstruosidades poderíamos fazer se tivéssemos a liberdade de decidir sobre a vida de nossos irmãos. O homem que mata amparado pela lei não é melhor em nada se comparado ao criminoso. Imaginemos um lobo faminto à caça. Irá devorar a primeira ovelha que encontrar. É o que rege a sua natureza. Agora imaginemos uma ovelha também faminta e sem alimento. Morrerá de fome, mas não atacará ninguém, porque já venceu já venceu em si o impulso violento da reação dos brutos. Não se trata de estímulo à violência nem à impunidade, apenas o convite a uma reflexão de que se exterminarmos todas as criaturas doentes, a vida perderia sua finalidade de edificação. Por outro lado, Deus, em sua sabedoria infinita, não permitiria que ninguém sofresse em vão. O fato é que somos almas comprometidas, e isso nos faz ser vulneráveis às coisas ainda comuns, ao mundo que vivemos. Nossa única defesa não está em andarmos armados ou demasiadamente protegidos, mas sim em estarmos comprometidos com o bem e com a proposta de Jesus. E diante das violências que lamentavelmente ainda presenciaremos, devemos nos lembrar que entre nós não existem injustiçados. O que existe é uma falta de conhecimento sobre a causa do sofrimento, o que pode facilmente ser superado por uma dose certa de confiança na providência divina. De maneira mais clara seria mais ou menos assim: não sei por que me acontece isso, ou me aconteceu isso, mas Deus o sabe, e me mantenho caminhando vinculado ao bem, confortado por isso. Introduzir ou manter a pena de morte é trazer para nossa mão a justiça, que cabe às leis naturais realizar. Seria o mesmo que orar a Jesus dizendo que Ele já pode se afastar de nós, pois já sabemos julgar, e fazer com que as pessoas paguem pelas suas falhas. Entendemos que muitas vezes os crimes são agravados pelos requintes de crueldade e que podem as vítimas serem pessoas amadas do nosso círculo íntimo, o que dificulta a não revolta. Porém, não podemos crer em Deus onipotente e justo se quando a aparente vítima for nosso filho ou nós próprios, negando a confiança nessa justiça. A vida somente a Deus pertence e não julgar é a melhor maneira de fazer com que ela, a justiça, esteja do nosso lado, pois a parte que nos cabe diante do reconhecimento das nossas limitações é crer e confiar. Senhor, que todo bem que façamos hoje nos seja como uma água limpa, límpida,
que lave todos os efeitos negativos dos nossos enganos passados, que a experiência seja nossa mestra e o tempo nosso amigo, que tenhamos capacidade e tolerância com os dias, com as horas que nos chegam, essas mesmas que nos confia. Ontem, se agimos por ignorância, se não nos permitimos avançar na paz, que hoje tenhamos a capacidade de deixar-nos envolver pela paz que nos dá dessas horas benditas, que tenhamos a possibilidade de deixar vir um novo dia e agradecer o sol da esperança, que brilhe no meu, no teu, em todos os corações, tal como fazem as crianças no seu sorriso puro, bendito. Permita-nos crescer, amadurecer, sem nos enfesar, sem nos entristecer, ou pelo menos que, se tristezas vierem, que sejam breves, que não nos deixemos levar pela cólera, pelo ódio, pelo rancor. Sê conosco hoje, amanhã e sempre, Senhor, que assim seja.